O STF decidiu que são os estados e os municípios que ficaram responsáveis pelas medidas em combate à Covid. Essa afirmação é verdadeira? Bolsonaro tem razão? Ou isso está errado? É uma falácia? Esse vídeo é para a gente discutir a respeito desse assunto que virou novamente polêmica essa semana, porque desde aproximadamente maio, quando o STF decidiu especialmente a DI 6343, o Bolsonaro vem recorrentemente repetindo essa frase, falando que ele, como governo federal, como representante da União, não teria responsabilidade pelas medidas contra ou em favor da população contra o Covid, tendo em vista que o STF teria passado essa competência para os estados e municípios. Então a ideia do vídeo hoje é falar sobre isso, analisar a decisão do STF, deixar claro uma análise jurídica do que falou a decisão e se essa afirmação do Bolsonaro é ou não falsa, é ou não uma falácia, se ele está mentindo de forma dolosa ou se ele tem razão. E aí, antes de responder se ele tem razão ou não, até para tornar um pouco mais didática a explicação, eu vou fazer uma pequena abordagem aqui de onde que reside essa discussão. Primeiro a gente tem que pensar que o Brasil é um país, e como país a gente vai pensar ele incompreendido em um determinado território, onde existe um povo, uma população, e essa população tem certa soberania, um poder, uma autoridade de definir as leis dentro desse território. O que é lícito, o que é ilícito nessa área geográfica. Veja que é a Constituição que vai fazer com que o poder, esse poder soberano, seja dividido em diversos entes, que a gente vai chamar aqui de estados. Então você tem São Paulo, Rio, você tem Maranhão, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, enfim, vários estados, que nós vamos chamar de entes, que pela Constituição recebem uma parcela do poder desse todo que nós vamos chamar de país, que é representado pela União. Além dos estados, existem também os entes que vamos chamar de municípios, que têm uma determinada competência, um determinado poder e uma autoridade dentro daquele território um pouco menor, ainda situado dentro de um outro estado. Então é a Constituição que vai dividir um país, ou seja, todo esse território onde existe um povo, e a Constituição vai dividir esse país em vários pequenos pedaços, onde nós vamos falar de entes, aqui estados e municípios, cada qual com a sua responsabilidade, cada qual para administrar aquela determinada região ali e as pessoas que ali estão. Dentro dessas diversas competências, a Constituição definiu que o Estado é assim organizado, por isso uma república federativa, vários pequenos blocos de espaço com uma certa autonomia dentro dessa soberania toda que tem o país. E é com base nisso que a gente tem que pensar na problemática. Será que o STF definiu que são os estados e municípios que vão resolver as questões envolvendo o coronavírus? E a resposta é não. Bolsonaro está mentindo, Bolsonaro está propondo aí, né, espalhando fake news. Por que isso? Porque a Constituição ela divide esses poderes ou essas competências desses entes, estados, municípios, Distrito Federal também e a União, de diversas formas. Então, em vários momentos, a Constituição ela define ali, por exemplo, qual é o poder que cada um tem, por exemplo, para criar leis, legislar. E quando se fala em saúde, nós estamos diante de uma competência que a própria Constituição define como competência comum. O que isso significa? Significa que todos os entes, eles têm competência para tratar questões de saúde, ou seja, todos os entes, eles são responsáveis e têm o dever de garantir políticas públicas que promovam a saúde das pessoas. Então, é com base nesse artigo, e eu estou aqui até com a decisão aberta, que o STF entendeu, especialmente com relação a esse artigo, que é o artigo 23, mais especificadamente o inciso 2, que existe sim uma competência comum, todos eles são responsáveis pela proteção da saúde das pessoas. Mas de onde que surgiu essa discussão? A discussão surgiu pelo seguinte: no começo do ano, mais especificadamente em fevereiro, o Congresso ele elaborou uma lei, que é a Lei 3.979, chamada de Lei do Coronavírus, né, que basicamente diz o seguinte: dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. É uma lei, inclusive, excepcional. Ela tem a sua vigência, ela tem o seu poder enquanto estiver ocorrendo esse momento de pandemia. Essa lei ela determina uma porção de coisas, e aqui o destaque é para o artigo 3º, que fala, ou pelo menos falava, o seguinte:
para enfrentamento da emergência de saúde pública, do coronavírus e tal, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. E aqui falava do isolamento, da quarentena, determinação compulsória de exames, de vacina, inclusive, que foi um item agora, né, pela ADI 6586, reconhecido como constitucional, a vacinação obrigatória. Então, desse artigo aqui, que os prefeitos e governadores estavam definindo medidas restritivas à população para o combate do corona. Por exemplo, lockdown. Algumas cidades, os prefeitos fechavam a entrada e saída da cidade. Para quem lembra aí, lá no final de abril, começo de maio. E isso gerou um certo incômodo no Bolsonaro, no governo federal de uma forma geral, porque ele discordava disso tudo, ele falava que o Brasil não podia parar, enfim. E aí o que ele fez? Para ter maior controle, ou seja, para impedir que governadores que já estavam fazendo isso e prefeitos criassem lockdowns, determinasse fechamento de alguns estabelecimentos e tal, elaborou a medida provisória 926 e também a 927, se eu não me engano, que são atos do poder do presidente mesmo, em questões ali de urgência, que se necessita criar uma legislação que será, obviamente, posteriormente analisada pelo Congresso, mas o destaque aqui é que ele definiu que essas medidas que fossem tomadas para enfrentamento do corona, ela precisava passar pelo crivo do governo federal, especialmente do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. Ou seja, se um prefeito quisesse, por exemplo, determinar o lockdown numa cidade, vamos pensar aqui BH, que foi uma cidade que teve um lockdown forte, por exemplo, ele deveria ter um respaldo ou mesmo uma autorização do ministro da Justiça. Ou seja, a ideia do Bolsonaro aqui foi centralizar o poder ao governo federal, de modo que essas medidas restritivas, que são permitidas pela Lei 3.000, que eu falei aqui para vocês, 13.979, eles passassem pela autorização ou não do presidente e do governador, do governo federal de uma maneira geral, pelos seus ministros. E aí isso virou uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 6343. Teve uma outra também, que eu não lembro bem aqui o número dela, mas discutindo principalmente isso. Será que poderiam os prefeitos, será que poderiam os governadores definir medidas restritivas, por exemplo, fechar sua cidade, ou definir que estádios não vão ter jogos de futebol, não terão eventos, ou definir outras medidas restritivas? E aí o STF fez, a meu ver, nada mais do que apresentar a Constituição, né, talvez para o governo federal, porque isso é claro, né, qualquer aluno aí de terceiro, quarto período que está estudando competências, ele estuda isso. A saúde ela é competência não só comum, todos são responsáveis, né, o município, os estados, Distrito Federal, a União, de forma cooperada. Então deveria haver uma harmonia. Isso é básico, né? Porque você tem que partir do pressuposto que quem mais conhece os problemas daquele município, por exemplo, quais são os medicamentos que mais precisam nesse município aqui, é o prefeito que sabe, não o presidente, né? Se você pensar, por exemplo, Minas Gerais tem mais de 800 municípios, só um estado. Então, a ideia aqui de definir competência comum é facilitar a efetividade, tendo em vista que existem interesses específicos municipais que podem ser supridos por políticas públicas nesse sentido. Então, veja, o que o STF falou, e, portanto, concluindo aqui nosso raciocínio, não é que, conforme o Bolsonaro falou várias vezes, lavando as mãos e tirando a sua responsabilidade, que são os governadores e os prefeitos que são responsáveis pelas medidas contra o corona. Não é isso. O que ele falou é que prefeitos e governadores, de acordo com a Constituição, podem tomar medidas que visam o combate ao coronavírus, especialmente quando a União, quando o país, de uma forma geral, faz o contrário. Então, o que ele definiu aqui é que, diante da gravidade, pode o prefeito, e óbvio, desde que seja fundamentado, e a decisão aqui ainda fala, né, expressamente, e aqui eu estou lendo, não estou falando nada, eu estou lendo a decisão. No que compete, portanto, ao Poder Executivo Federal, afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipal, que no exercício de suas competências constitucionais adotaram ou venham a adotar no âmbito de seus respectivos territórios importantes medidas restritivas, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades, restrição do comércio, etc.,
entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados, como demonstra a recomendação da OMS e vários estudos técnicos científicos, e chega a mencionar os estudos. Então não é que o prefeito e o governador pode fazer o que quiser, restringir, lockdown, fechar aquilo, colocar quarentena, suspender determinadas atividades. Não, ele pode fazer isso, especialmente quando a União não faz, mas desde que tenha um respaldo científico, seja pelas recomendações da OMS, seja pelas recomendações dos estudos técnicos que tem nesse sentido. E mais, uma outra parte interessante aqui da decisão, e que vai provar aqui, veja, eu estou lendo a decisão, que o Bolsonaro mente, que ele está falando dolosamente a mentira, fake news, é a seguinte trecho, fala assim: a gravidade da emergência causada pela pandemia exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis do governo, a efetivação concreta da proteção à saúde, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. A União, portanto o governo federal, tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS. Ou seja, o que o STF fez foi reconhecer, de acordo com a própria Constituição, ou de acordo com aquilo que a própria Constituição já defende, que sim, os municípios, no caso os prefeitos e os governadores, eles podem tomar medidas de proteção à saúde aqui contra o coronavírus, mesmo que isso não seja de interesse da União, e ainda mais, essa responsabilidade também seria da União, especialmente de criar uma cooperação, de criar uma harmonia entre os vários estados, os vários municípios, cada qual passando pela sua urgência, cada qual passando pela sua necessidade ali. Então, concluindo, a decisão do STF ela é clara. Eu vou deixar inclusive o link aqui, são 126 páginas, muito tranquilo de ler e entender, qualquer pessoa lê e entende que o STF foi claro. Todos os ramos ou todos os âmbitos do poder são responsáveis, de acordo com a própria previsão constitucional de competência administrativa comum, de modo que não só prefeitos e governadores têm responsabilidade por tomar as medidas que visam aí a proteção das pessoas no que se refere à saúde, mas também um papel primordial, como a própria decisão fala aqui, central, primordial e imprescindível da União, na figura do governo federal, de coordenar todas as políticas públicas que tem nesse sentido aí, beleza?